Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Mas que história é essa? É uma história muito curiosa de quando duas locomotivas elétricas, ex-Sorocabana e ex-Fepasa, prestaram serviços para a América Latina Logística. Mas epa, na época da LL já não tinha mais eletrificação nas vias? Você quer saber como isso aconteceu? Então já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo descobrir este fato intrigante. Eis o fato. Até os últimos dias da FEPASA, os trens de passageiros das linhas de bitola métrica, que antes tinham operado sob a bandeira da Sorocabana, partiam da estação Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, com destino a Presidente Epitácio, extremo do estado, divisa fluvial do Rio Paraná. Esses trens, inclusive, chegaram a partir da estação Júlio Prestes, mas já nos anos finais da FEPASA, partiam da Barra Funda mesmo. Estes trens eram formados no pátio de Presidente Altino, pátio construído ou reformado, remodulado pela FEPASA, e chegavam à Barra Funda, estação na qual a locomotiva fazia reversão e assumia a ponta do trem em sentido interior. As locomotivas eram ainda as velhas lobas da Sorocabana, que ao final dos anos 90 já completavam mais de 50 anos de operações. Essas locomotivas começaram a operar na Estrada de Ferro Sorocabana em 1943, as primeiras que fizeram parte do projeto de eletrificação desta ferrovia. Nos últimos anos da FEPAS, obviamente, não eram todas as lobas que estavam operacionais, e as que ainda estavam, ou algumas das que ainda estavam, receberam melhorias ou modificações, das quais a mais visualmente destacável foi a mudança dos pantógrafos. As lobas vieram de fábrica com os pantógrafos balão, que são aqueles pantógrafos de duas hastes. Com a mudança ou o fim da FEPASA, estes pantógrafos precisavam ser substituídos, alguns estavam já bastante velhos, mas a FEPASA não dispunha mais de pantógrafos de duas hastes, nem eram mais fabricados, não se achava. Então a FEPASA fez a substituição desses pantógrafos pelos pantógrafos de haste única, substituição inclusive que já tinha sido feita muito antes nas locomotivas da Larga, como as V8 e as russas. Nas lobas, poucas foram as que tiveram essa substituição efetivada, e entre estas lobas com os pantógrafos trocados dos balão para os pantógrafos de haste única, foram as número 2006, 2006 e 2013, 2013. Duas lobas que eu posso afirmar para você foram fabricadas pela GE. Ué, mas não foram todas as lobas que foram fabricadas ou que tinham componentes elétricos GE? Não. A Sorocabana, quando comprou essas locomotivas, era uma ferrovia estatal. E a licitação pressupunha sempre dois fornecedores. Então, a primeira metade das lobas foi fornecida, apesar de a carcaça ser a mesma, foi fornecida com parte elétrica GE, e a segunda metade com parte elétrica Westinghouse. A 2006 e a 2013 tiveram então a substituição dos pantógrafos e rodaram até literalmente o fim da FEPASA. Existe um vídeo aqui no YouTube do meu amigo José Roberto Garbi Habib, eu vou localizar o vídeo, tentar localizá-lo, e se localizar deixo aqui na descrição para você, de um trem de passageiros no último ano da FEPASA, filmado em abril de 1998, sendo tracionado a partir da estação Barra Funda, justamente pela 2013, por uma dessas lobas já modificadas. Acontece que quando a FEPASA terminou, encerraram-se os trens de passageiros. Se você quiser dar uma olhada nisso, nessa história da FEPASA, também temos vídeos aqui no canal, uma websérie bem legal, com quase 100 minutos, falando toda a história da FEPASA em 3 capítulos. Essas lobas foram encostadas, mas a CPTM precisava de locomotivas de bitola métrica, porque a CPTM ainda operava um trechinho de bitola métrica nas suas linhas, que era o trechinho Itapevi Amador Bueno, considerada a extensão operacional do que hoje é a linha 8 Diamante e que à época era a linha B de bola da CPTM. Esse trecho Itapevi Amador Bueno era em métrica, então os trens franceses ou os fepazões rodavam com 12 carros, maior trem metropolitano do Brasil, de Júlio Prestes a Itapevi. De Itapevi Amador Bueno eram os velhos Toshiba Kawasaki, os trens japoneses comprados no final dos anos 50 pela Estrada de Ferro Sorocabana. Para a manutenção dessa área, a CPTM contava então, ou precisava contar, com locomotivas de métrica. Ela contava com algumas locomotivas alemãs Liu,
trazidas da época de Sorocabana e Mogiana, onde rodaram na métrica, mas vendo que essas duas lobas, a 2006 e a 2013, estavam em condições operacionais boas e que não seriam utilizadas pela LL, a CPTM coloca estas duas máquinas específicas no seu pátio de Presidente Altino e começa a utilizar como manutenção de via, para fazer reparos, enfim, lembrando que, apesar de a linha Júlio Prestes e Itapevi rodar na larga, ela era uma linha com terceiro trilho, ou seja, era uma linha com comutação de bitolas. Poderiam rodar tanto composições da métrica quanto da larga. Isso, além de herança da FEPASA, existia também porque os trens de carga, à época sob a Ferroban e alguns anos depois sob a bandeira da LL, rodavam ainda dentro do perímetro urbano na métrica. Então, trens que rodavam, que se formavam ali na Lapa e rodavam sentido interior, então sentido Itapevi, Amador Bueno, Mailasque, São Roque, Mairinque, e aí entravam no corredor de exportação ou seguiam pela linha da antiga Sorocabana, que era ativa, ou trens que tomavam com cargas a linha sul, a linha da Marginal Pinheiros, e da antiga estação Jurubatuba iam para a antiga estação Varginha, iam até o final dessa extensão operacional da linha, hoje linha 9, antiga linha C, e faziam a descida da serra pela zona sul de São Paulo, pela linha sul da Sorocabana, operada pela FEPASA. Então, estes trens de carga ainda operavam nessas duas frentes, frente interior e frente litoral, sob a bandeira da Ferroban e depois da LL. Acontece que, alguns anos depois do final da FEPASA, a CPTM usava essas locomotivas, mas elas começaram a dar muitos gastos, eram locomotivas já muito antigas, e como só estavam duas operacionais, não havia tantas peças de reposição, e a CPTM preferiu, mesmo que para os seus trens de manutenção, dar prioridade às locomotivas a diesel. E as lobas foram encostadas mais uma vez no pátio de Presidente Altino. A ALL, a época já LL, que operava os trens de carga na região metropolitana, viu uma oportunidade interessante para a força de tração nessa área. Então, embora de fato a energia elétrica já tivesse sido retirada depois de Amador Bueno, né? Então Amador Bueno, Mailasque e tal, dali em diante, depois de Amador Bueno já não havia eletrificação, até Amador Bueno havia. Então a LL pegou essas duas lobas, a 2006 e a 2013, pintou no seu esquema de cores, que era a locomotiva vermelha, o logo bem grandão no meio da locomotiva e o teto pintado de preto, e deixou operacionais. Essas locomotivas rodavam, mas rodavam somente no trecho comutado com a CPTM. E eis aí a resposta do início do vídeo. Como é que essas locomotivas rodavam se não havia mais eletrificação? Não havia após Amador Bueno, mas até Amador Bueno havia. Então, nos trens de carga que eram tracionados neste sentido, as lobas ainda funcionaram alguns anos sob a bandeira da LL. Porém, por conta de entraves burocráticos, por conta de entraves de linha, a LL e a CPTM entraram em atrito na linha até Mairinque, porque a linha até Mairinque, embora de Amador Bueno em diante fosse só operada para cargas, não pertencia à concessão da ALL. A linha de São Paulo, de Júlio Prestes a Mairinque, era da CPTM, hoje é da Via Mobilidade, mas era da CPTM à época. Então, a ALL, para rodar com trens entre São Paulo, entre Barra Funda, Lapa e Mairinque, precisava de autorização da CPTM. Só que a CPTM começou, nos anos 2010, 2011, a modernizar as suas linhas, a trazer trens novos, queria diminuir o intervalo entre as composições, o que começou a inviabilizar a tração dos cargueiros, principalmente durante o dia. E para a LL não seria interessante tracionar cargueiros numa janela muito pequena, que era a janela de não operação da CPTM, que é uma janela da meia-noite até as 4 da manhã, em que a linha fica desocupada pelos trens de passageiros e, em tese, os cargueiros poderiam ser tracionados sem precisar brigar por espaço. Acontece que, pela janela muito curta e não conseguindo tracionar os trens durante o dia, a LL e a CPTM não chegaram num acordo. A CPTM não queria os cargueiros rodando com seus trens de passageiro, cargueiros da métrica, mais pesados e lentos, rodando com trens da larga. A própria CPTM começou a remodelar a linha Itapevi Amador Bueno para larga. Então, por falta de acordo, a LL simplesmente abandona o trecho São Paulo-Mairinque.
os trens que rodavam entre São Paulo e Mairink com cargas passam direto para o corredor de exportação e os trens da LL não entram mais em São Paulo. Então, eles vinham do interior, né, da linha da Sorocabana, que ainda era operacional à época, vinham ali da região de, até, se eu não me engano, Rubião Júnior, né, que é Botucatu, onde entravam ali no ramal de Bauru, enfim, mas essa é uma outra história, vinham dali e, ao descer para o Porto de Santos, não passavam mais por dentro de São Paulo, entravam no Triângulo, entravam no corredor de exportação de Mairink e iam embora. Com isso, obviamente, as locomotivas elétricas perderam a utilidade, porque já que a LL não tracionaria mais trens no trecho São Paulo-Amador Bueno, tracionaria apenas de Mairink em diante, ali realmente não havia mais eletrificação. Então as duas lobas inutilizadas, as duas lobas sem rodar mais, foram levadas até o pátio de Mairink, onde foram encostadas e onde permanecem até hoje. A 2006 e a 2013, com as cores da LL, pintadas nessas cores porque, por um curto espaço de tempo, efetivamente tracionaram os trens cargueiros da concessionária, foram abandonadas no pátio de Mairink, que estão uma na frente da outra, como você vê nessa foto que eu fiz, foto de drone, foto aérea, em janeiro de 2021. Obviamente, a situação do pátio de Mairink hoje é bem pior, o mato está muito mais alto. Em 2021, vale lembrar, ainda rodava o chamado trem Vaca Verde, o trem de celulose nas linhas da métrica. Este trem foi desativado em janeiro de 2022, então as linhas da métrica, as linhas da Sorocabana, não tem mais rodagem nessa região. Aliás, acho que na Sorocabana quase inteira, mas nosso foco é Mairink, não tem mais rodagem, e as oficinas de Mairink, que antes faziam a manutenção das locomotivas do Vaca Verde, também foram abandonadas. Então Mairink virou um grande depósito de sucatas e de nada. Hoje, 2023, até a luz ali de alguma parte dos galpões foi cortado, o abandono é total e o mato está altíssimo. Certamente eu não conseguiria fazer essa foto que eu fiz em 2021, porque o lugar, porque o pátio de Mairink está praticamente inacessível. Infelizmente, porque é um lugar histórico e era uma das maiores oficinas da ferrovia. Pois é, essas duas lobas podiam ser preservadas, né? Quem sabe? Ficamos na torcida aí para o pessoal do movimento de preservação da Estrada de Ferro Sorocabana conseguir resgatar pelo menos uma delas e contar com tanto brilhantismo como contam a história dessa companhia tão importante para os trilhos de São Paulo. Dá uma olhada no nosso Instagram, @memoriaferroviaria.sp, e veja muitas e muitas fotos a respeito do assunto. Eu espero você aqui no próximo domingo para mais um vídeo ferroviário. Abraço!